Olá, meu nome é Stanley Xavier e agora nós vamos dar início à aula 2 do módulo 1. Esta aula é sobre medidas de frequência, medidas de associação, né? Então, essa palavra aqui, associação, ela significa para a gente eu associar duas prevalências, como o nome dessa medida aqui é razão de prevalência. Se for o risco relativo, nós vamos associar duas incidências. E se for a razão de chance, nós vamos associar duas chances, né? Então, essa palavra associação aqui, ela significa associar as medidas de frequências que a gente viu na aula passada, ok? Antes da gente iniciar, eu queria apresentar a vocês o raciocínio epidemiológico, né? O conceito, como é que funciona o raciocínio de análise de dados dentro da epidemiologia, né? Então, o raciocínio ele é uma abordagem lógica utilizada para analisar os dados epidemiológicos e obter conclusões sobre a relação entre uma exposição, né, a um determinado fator e o desenvolvimento de uma doença. Então, é como se essa questão aqui, doença, é como se fosse uma exposição, porque pode ser doença, pode ser agravos, acidentes, homicídio, suicídio, tá? Mas o que interessa aqui, de modo geral, aqui a gente tem um desfecho em saúde, tá? Então, na verdade, a gente tenta associar exposições a um determinado desfecho em saúde. A maioria deles é uma doença, mas também pode ser, por exemplo, uma complicação de uma cirurgia, pode ser uma complicação de uma doença, ok? Aqui tem um esqueminha tentando mostrar essas relações aqui. Por exemplo, imagina aqui uma lista de exposições, tá? Então, eu vou ter aqui o colesterol, vou ter aqui o nível de colesterol, vou ter outro diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e atividade física. E aí eu vou relacionar essas exposições com um desfecho. Por exemplo, aqui eu escolhi um desfecho que a gente conhece bastante, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, a pergunta que a gente faz, né, o raciocínio, ele tenta buscar relações entre o colesterol e o infarto. Então, o que a gente sabe hoje em dia? O colesterol, ele está associado ao infarto, né? Se ele ficar muito alto, o colesterol, tem maior risco de desenvolver um infarto, né? Então, é uma variável ali que tem relação. E essa relação entre colesterol e o infarto é assim: quanto maior o colesterol, maior a probabilidade de você desenvolver um infarto, certo? Quando eu faço esse raciocínio aqui para diabetes também, eu tenho uma relação: quanto maior o diabetes, também é maior o risco de infarto. Para hipertensão arterial também, ó, tem uma relação. Para obesidade também tem uma relação. Essa relação ela é positiva, vamos dizer assim, né? Quanto maior a obesidade, maior o risco de tu desenvolver um infarto. A hipertensão também, né? Quanto maior, maior o risco de desenvolver um infarto. Agora, a atividade física regular, ela tem relação com o infarto? Tem também, né? Quanto maior a atividade física, o que acontece com o risco de tu desenvolver o infarto? Ela é menor. Então, eu posso também traduzir isso aqui em outras palavras. Eu posso dizer que esse grupo de variáveis aqui são fatores de risco. Fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio, certo? E eu posso dizer que essa variável aqui, de modo geral, ela é um fator de proteção. É um fator de proteção para o infarto agudo do miocárdio. E eu posso ter também uma lista de variáveis aqui que não tem influência. Elas não têm influência no infarto. Tanto faz ela está presente ou não. De modo geral, essas variáveis aqui de exposição,
elas são as variáveis explicativas do desfecho. Elas tentam explicar por que o desfecho ocorreu, certo? Então, elas tentam dar uma explicação. Olha, para ter um infarto, tem que ter um colesterol alto. Se tu for diabético, aumenta. Se tu for hipertenso, né? Então, basicamente, isso aqui, por exemplo, a gente faz a prevenção, né? Quando você recebe a orientação para deixar o seu colesterol normal, é porque existe um risco desse colesterol alto de você desenvolver um infarto ou outras doenças. A mesma coisa para o diabetes, para a hipertensão, para a obesidade, ok? Esse desfecho aqui também ele pode variar, claro, né? Vocês podem, depende do objetivo de cada estudo, né? Então, um outro estudo, tu vai ter como desfecho a obesidade, e aí tu vais procurar os fatores que tentam explicar a obesidade, que levam a essa obesidade, tá? Então, varia de acordo com o objetivo do teu estudo. Pode ser uma complicação de uma cirurgia. Quero saber quais os fatores que aumentam a incidência da complicação nesse pós-cirúrgico, né? Pode ser uma doença do trabalho, alguma coisa, alguma exposição ocupacional que pode desenvolver uma doença. E aí, mas o esquema, o raciocínio, ele é esse. Eu tenho sempre aqui, você tem que pensar nas variáveis de exposição e aqui nas variáveis de desfecho, ok? Aí, muitas vezes, a gente precisa de um recurso lá da estatística, da matemática, que é a tabela 2x2, tá? Aí a gente vai ver que o EPINF ele devolve essa tabela para a gente. Com poucos cliques, a gente tem uma tabela dessa com os nossos dados analisados, tá? Inclusive com as estatísticas inferenciais, né? Dessa tabela, tá? O objetivo dessa tabela é mostrar se existe dependência entre duas variáveis, né? Se existe relação entre duas variáveis. Essas variáveis vão ser as variáveis de exposição, como a gente já falou até, e o desfecho ser qualquer coisa, qualquer doença, qualquer agravo, tá? A tabela é dividida em linhas e colunas. Como é que a gente organiza, né? Eu posso mudar essa sequência, eu posso botar o presente para baixo, o ausente para cima, eu posso aqui essa coluna, eu posso começar com ausente e aqui o presente, mas a gente vai ver essa estrutura. Se entender essa estrutura, tanto faz a ordem, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que eu tenho uma coluna aqui, ó. Essa coluna aqui, ela me dá aqui o total. Essa coluna bem aqui, ela me dá o total de pessoas com desfecho, com a doença, tá? Então aqui seriam as pessoas com a doença, tá? Essa outra coluna aqui, ela me dá o total de pessoas sem a doença, que a doença está ausente, vamos dizer assim. Nessa linha aqui, ó, essa linha somada toda, ela vai me dar o total de pessoas com a exposição presente. E essa daqui, essa linha toda, vai me dar o total de pessoas sem a exposição. Então, se tu for imaginar que é fumar, tabagismo e aqui o câncer de pulmão. O que é que a gente teria aqui? Eu teria aqui do total de fumantes, quantos têm o câncer de pulmão. Então, a letra A aqui que vocês estão vendo, essa letrinha A, ela está representando para mim pessoas com desfecho e com exposição. Vamos dizer que elas são fumantes e elas também têm a doença, têm o câncer de pulmão. Tá? Aí eu represento isso aqui pela letra A. É o número de pessoas que têm esses dois atributos, a exposição e o desfecho. Tá? Aqui a letra B são pessoas que, por exemplo, elas são fumantes, têm a exposição, mas não têm a doença, não tem câncer de pulmão. Eu vou representar aqui pela letrinha B de bola. Tá? E aqui o A mais B é a soma. Aqui é o total de pessoas fumantes, ou o total de pessoas expostas. Tá? Aí a gente pula aqui para a letra C. Na letra C, se a gente observar, a pessoa ela não tem a exposição, né? Então a exposição não existe, mas ela tem a doença, que é o desfecho, tá? E
A letra D de dado, a gente observa que a pessoa não tem exposição, por exemplo, ela não é fumante, e ela também não tem a doença, não tem o desfecho. E aí, quando eu somo o C mais o D de dado, eu tenho o total de pessoas que não fumam ou que não têm exposição. Se eu olhar aqui de cima para baixo, o A mais C, ele vai ser o total de doentes, certo? E aqui também a mesma coisa aqui. Se eu olhar aqui, ó, de cima para baixo, ó, B de bola mais o D de dado, vai ser o total de não doentes. Ok? E aqui, nessa última cancela aqui, a gente tem a soma do A mais B mais C mais D, que aqui é como se fosse total da amostra. Tá? O total da amostra. Quantas pessoas foram analisadas no total? Essas letrinhas aqui, elas estão aqui embaixo, como uma legenda, tá? Então, o indivíduo exposto doente, indivíduo exposto sem a doença, não exposto doente, não exposto e sem a doença, aqui, ó, total de exposto, total de não exposto, total de pessoas com a doença e sem a doença. Aqui, doença é como se fosse o desfecho, tá? A doença seria o desfecho, ok? Aí, vamos agora para a primeira medida que a gente se propôs a apresentar, que é a razão de prevalência. Aí vamos tentar assim, tentem lembrar da primeira aula que foi dito assim, olha, a prevalência da doença, né, vamos botar aqui, ó, a prevalência da doença, ela é o número de casos existentes dividido pela população de onde saíram esses casos, né, a população base de onde saíram esses casos. Agora, bora olhar aqui na tabela. Bem aqui, eu tenho o total de pessoas expostas, olha, A mais B. Desse total, quantos têm a doença? Então, na tabela 2 por 2, eu encontro a doença, tá? Na tabela 2 por 2, eu encontro aqui a doença, eu encontro aqui a doença dividindo o A pelo A mais B. Eu encontro aqui a prevalência da doença, na verdade, tá? Então, a razão de prevalência é a prevalência nos expostos, tá? Dividida pela prevalência nos não expostos. Como é que eu acho a prevalência nos expostos? Eu divido o A pelo A mais B, que é o número de casos existentes, né, entre os expostos, pelo total de expostos, que é o A mais B. Esse mesmo raciocínio eu aplico aqui embaixo. Qual é a prevalência nos não expostos? Então, tem um total aqui de não expostos. Quantos tem a doença? E aí eu tenho aqui que a prevalência nos não expostos é o C dividido por C mais D. Essa seria a fórmula da razão de prevalência. Quando eu fizer essa razão, eu vou encontrar um número aqui, né? Aí esse número ele é adimensional, né? Ele é um número aqui adimensional, ele não tem dimensão, não tem unidade. Não é casos por população, não tem nenhuma medida, ele não tem dimensão. É só um número que ele vai dizer o quanto que isso aqui é maior que isso ou vice-versa, tá? Tem aqui uma aplicação que eu coloquei para vocês, vai ficar esse slide para depois vocês tentarem resolver, tá? Se quiser, sem ver, né? Mas aqui é o seguinte, isso aqui é uma tabela 2 por 2, tá? Foi tirado de um livro, né? Da Sônia Vieira, 2008. É um exemplo, né? Então, a gente tem aqui duas variáveis. Qual é a primeira? Que é a disposição, é o sexo. Qual é o desfecho? É a depressão. Então, aqui tu tem o sexo masculino, o sexo feminino, a depressão sim ou não. O total de elementos desse estudo envolveu 500 pessoas, tá? E aí eu tenho a distribuição aqui
dessas 500 pessoas aqui em relação ao sexo e à depressão. Então, como é que a gente vai calcular a razão de prevalência? Eu vou pegar a prevalência, primeiro, eu vou pegar a prevalência nos expostos, e eu vou dividir pela prevalência nos não expostos. Ok? Isso vai ficar mais ou menos assim. Se a gente olhar aqui na tabela, o 36 aqui é o A, tá? O 214 aqui é o B de bola, aqui o 62 é o C de casa e aqui é o D de dado, ok? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o A, que é o 36, e eu vou dividir por A mais B. O A mais B, ele é a soma de 36 mais 214, que dá 250. Bem aqui, ó, a gente tem o A mais o B de bola. Ok? Então, aqui é 250. A mesma coisa eu vou fazer aqui para a prevalência nos não expostos, que agora eu vou pegar o C de casa e vou dividir pelo C mais D, que está bem aqui, ó. O C mais D é esse número que está bem aqui. Então, vai ficar 62, dividido também por 250. Quando a gente faz esse cálculo aqui, eu já fiz, né? Já adiantei, ele dá 0,58. Ok? Somente isso aqui, o número, tá? 0,58. Eu posso interpretar esse número aqui de várias formas. Eu posso dizer que a prevalência nos expostos, ela é, no caso aqui, a prevalência de depressão. Deixa eu colocar melhor aqui, para ficar mais claro. É assim, a prevalência de depressão nos homens, na verdade, ela é menor que a prevalência de depressão nas mulheres. Tem aqui uma diferença, né, com relação à prevalência de depressão nos homens comparado às mulheres. A outra coisa também tu podes dizer aqui que o sexo masculino ele atuou como um fator de proteção. Ele atuou como um fator de proteção para a depressão, né? Então, por quê? Porque esse número aqui, ele é menor que esse. Ou seja, a prevalência no sexo masculino é menor comparado ao sexo feminino. Tá? Então, seriam algumas formas de fazer a interpretação desses dados aqui. Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque o Epinfo faz isso. Tá? E aí eu vou mostrar lá os detalhes lá da tabela no Epinfo. Ele pode modificar um pouco ele pode modificar um pouco essa sequência, mas a gente tem como ajustar de acordo com as nossas necessidades. Tá? Agora, a gente passa para outra medida, que é o risco relativo ou a razão de risco, que só muda uma coisa agora. Lembra que a gente tinha a prevalência no exposto, agora a gente vai ter a incidência. Eu quero saber agora a incidência nos expostos comprar no exposto. A incidência muda, que é o número de casos novos. E aqui eu vou ter a população de onde saíram esses casos. Tá? Na tabela 2x2, o raciocínio é bem parecido, é idêntico, na verdade. Né? Então, imagina lá, eu tenho um total de pessoas expostas, quantas têm a doença? Então, isso aqui é a incidência nos expostos. Ok? Aí eu vou agora para os não expostos. Tenho total de pessoas não expostas a algum fator, quantas têm a doença?
Aí eu tenho aqui a incidência nos não expostos. Aí eu posso escrever assim, A sobre A mais B é a mesma, fica idêntica, né? A fórmula da razão de prevalência, só que agora é incidência, são casos novos. Quem te devolve essas medidas aqui são estudos de corte, estudos de segmento, onde eu tenho a garantia que, que os casos são casos novos, ok? Então, agora, esse A aqui que a gente vê, eles são casos novos, casos incidentes, e aí é A sobre A mais B, C sobre C mais B, tá? Eu coloquei aqui uma aplicação para a gente tentar fazer, é uma outra tabela também aqui do livro, tá? E aqui, o risco relativo, ele seria a incidência nos expostos, no caso agora, veja aqui que mudou o desfecho. Agora eu tenho óbito neonatal, tá? E aqui a gestante, tá? Então, aqui, ó, eu quero saber a incidência nas gestantes diabéticas, o diabetes mellitus, tá? E eu vou comparar isso com a incidência entre as gestantes não diabéticas, que não têm diabetes mellitus, tá? Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou olhar de novo aqui, ó. Aqui é a letra A, aqui é a letra B, aqui é A mais B, aqui é a letra C, aqui é a letra D, aqui é C mais D de dado, ok? E aí, como é que eu acho a incidência? É o número de casos pelo total da população. Então, entre os expostos, eu vou ficar com o número 3 sobre 24, ok? E como é que eu acho a incidência entre os não expostos? Eu vou pegar o 21 e vou dividir por 851, que é o C sobre C mais D. Tá? Do total aqui de pessoas não expostas, quantas têm a doença? Tem um desfecho, tá? Então, eu vou observar aqui que vai ficar assim o cálculo. Olha, 21 sobre 851. Aí eu já fiz aqui também o cálculo, tá? Aí o cálculo aqui dá 5,06. Tá ok? 5,06. Esse valor aqui, ele deu maior que 1, né? O que é que a gente vai dizer aqui? A gente vai dizer assim, que a incidência de óbito, né? Óbito neonatal, nas mães diabéticas, com diabetes mellitus, ela é maior que a incidência de óbito neonatal nas mães não diabéticas, que não têm diabetes mellitus, ok? Eu também posso dizer aqui que a incidência, essa incidência aqui de óbito nas mães com diabetes, ela é 5 vezes maior quando comparado, tá? Quando comparado a incidência de óbitos em mães sem diabetes mellitus. Então, quando eu comparo esse número aqui com esse de cima aqui, ele é 5 vezes maior. Ele é 5 vezes maior do que o número de baixo, ok? Então, eu tenho aqui uma incidência de óbito muito maior em mães diabéticas comparada a mães não diabéticas, tá? Então, eu posso dizer aqui também, de modo geral, assim, é que
o, a questão da mãe diabética, ela é um fator de risco para o óbito neonatal. Tá? Então, também poderia explicar assim, que é 5 vezes maior, ou também eu posso dizer que o diabetes na gestação, ele é um fator de risco para o óbito neonatal. Pelo menos o que esse estudo aqui encontrou, ok? Agora a gente vai para a razão de chance. A razão de chance, ela é semelhante ao risco relativo. Vocês até vão ver que os valores dão aproximado, tá? Mas o que aqui tem uma diferença que é o seguinte: o risco ele é uma probabilidade, tá? A probabilidade ela funciona assim. Eu pego a quantidade de eventos que eu desejo pelo total de eventos possíveis. Então imagina tu jogando um dado de 6 faces. Qual a probabilidade de sair a face 4? A face 4 ela tem uma probabilidade de sair. Eu só tenho uma face 4, né? Então eu tenho aqui uma face 4 e eu tenho 6 possibilidades, que é sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no caso. Né? Tenho 6 possibilidades. Então, isso aqui me dá a probabilidade de sair a face 4. A chance de sair a face 4 é um pouquinho diferente. A chance, ao pé da letra, ela quer dizer assim, é o número de eventos que eu desejo pelo total de, de elementos que eu não desejo. Então, isso é a chance. Quando eu jogo aquele dado de 6 faces, a chance de sair uma face 4 é 1, e o total de possibilidades é 5. Porque eu desejo que saia o 4, e o que eu não desejo é 1, 2, 3, o 5 e o 6. Então, eu tenho aqui uma chance de 1/5. Tá? Aí eu tenho que aplicar esse conceito aqui dentro da tabela 2x2, no caso para epidemiologia. Então, eu vou pegar aqui a razão de chance, ela vai ser a chance de exposição entre os casos. Aí, quando a gente lê caso aqui, seriam os doentes. Seriam as pessoas com desfecho. Seriam os casos, né, da doença ou do desfecho que eu estou estudando. Então, a gente pensa assim, do total de casos, tá? A chance de um caso ter a exposição, a chance de exposição entre os casos, ou então a chance de um caso ter a exposição, vai ser o que eu desejo pelo que eu não desejo. Então, entre os casos, a chance de exposição, eu vou pegar o que eu desejo, que é a exposição, pelo que eu não desejo, que é a não exposição. Então, eu vou ter que dividir aqui o A sobre A mais C. Ok? A mesma coisa, só que agora entre os controles. A divisão ela vai envolver os controles. Então, dentre os controles, qual é a chance de um controle ter a exposição? É o B, dividido por ele não ter exposição, que é o D de dado. Então, eu vou pegar aqui, ó, o B de bola, dividir pelo D de dado. Se eu aplicar aqui a divisão de fração, vai ficar assim, eu preciso manter a primeira, né? A sobre C, e multiplicar pelo inverso da segunda. Propriedade matemática, né, de fração, né? Então, aqui ficaria o D de dado sobre o B de bola. Então, no final, eu tenho que A vezes D dividido por B vezes C, tá? Então, a razão de chance, ou odds ratio, que é muito utilizado esse termo aqui, ó, odds ratio, nos artigos e tudo mais, né? Que é a razão de chance. Basta tu fazer o seguinte, tu pega o A e multiplica pelo D de dado, e tu pega o B de bola e multiplica pelo C de caso. Por isso que a razão de chance ela tem um outro nome, que é o seguinte, ela é chamada também de razão
Dos produtos cruzados. Razão dos produtos. Por quê? Porque tu multiplica cruzado aqui, ó. A vezes D de dado e B vezes vezes C de casa. E aí tu tem aqui essa razão dos produtos cruzados, ok? Vamos ver aqui uma aplicação usando a mesma tabela anterior, tá? Tu tem o óbito neonatal, tu tem a gestante, bem aqui é o A, bem aqui é o B de bola, aqui é o C de casa, aqui é o D de dado. E aí, se eu fizer esse produto cruzado aqui, ó, eu já acho a razão de chance, tá? Então, a razão de chance, ela vai ser a chance de exposição entre os casos, tá? A chance de exposição entre os casos dividido pela chance também de exposição, né? Só que entre os controles. Aqui, eu teria que pegar, nesse caso aqui, ó, 3 e multiplicar por 830, tá? E o 21 multiplicar por 21. Aí aqui eu já tenho o resultado também, ele dá 5,64, tá? Ela geralmente ela dá aproximada do risco relativo. Então, nas análises, tu pode usar o risco relativo quando é estudo de corte, que tem segmento, né? E quando é estudo transversal ou caso controle, tu pode usar a razão de chance. Mas ela é bastante usada a razão de chance. Ela é mais usada que o risco relativo, essa medida aqui, tá? O raciocínio é o mesmo também. Eu vou dizer que a chance de exposição entre os casos, ela é maior que a chance de exposição entre os controles. Ok? Eu posso dizer aqui também que a diabetes, ela atuou aqui, no caso, como um fator de risco para o óbito. No caso aqui, o óbito neonatal. Ok? Ela atuou como um fator de risco para o óbito neonatal, certo? Enfim, é basicamente isso, né? Então, essas medidas, elas vão nos dar as relações entre duas variáveis, tá? E o quanto que essa relação, quanto que a gente tem de relação entre essas duas variáveis, né? Então, se essa relação, ela pode ser uma relação que evidencie para a gente o fator de risco, fator de proteção ou nada influencia. Aqui no final, tem basicamente aqui essa explicação, né? Aqui esquematizada. Né? Então, o risco relativo ou a razão de chance, se ela for maior que 1, tu vai dizer que a exposição é um fator de risco para o desfecho. Tá? Então, como a gente viu ali, a gestação, a diabetes na gestação, ela é um fator de risco para o óbito neonatal. Então, deve ser combatido. Se puder evitar a diabetes na gestação, é muito bom. Tá? A mesma coisa aqui, ó, o risco relativo ou a odds ratio, se for igual a 1, se o resultado der 1, significa que a exposição não tem influência no desfecho. Então, tanto faz ser diabético ou não, se desse 1, tanto faz, não ia ter influência. Tá? Não ia ter influência nenhuma no óbito neonatal. Seria uma variável que não ia influenciar. Mas também tem um resultado aqui da razão de chance, o odds ratio ser menor que 1. Nesse caso, quando eu digo que ela é menor que 1, a exposição ela é um fator de proteção
para o desfecho. Então, ela evita o desfecho. Tá? É como se eu deveria estimular isso. Eu dei o exemplo lá da atividade física. Quando tu faz esses cálculos para atividade física, normalmente tu encontra isso, a atividade física regular e tudo mais, a prática, ela evita uma série de doenças. Então, quando tu calcula o risco, quem pratica atividade física e quem não pratica, geralmente dá menor que um, né? Porque a atividade física ela atua como um fator de proteção para determinada doença, para determinados problemas. Tá ok? Então, a gente termina por aqui a nossa aula 2 do módulo 1. Qualquer dúvida, escrevam lá no fórum e aguardo vocês na próxima aula do módulo 2.